Teacher, é melhor ter professor nativo ou um professor que fala a sua língua? Hey, brainstormer! É isso que eu vou te explicar hoje. Teacher Joe here, como é que você tá? É melhor ter professor nativo ou um professor que fale a sua língua? Eu já ouvi essa pergunta tantas e tantas e tantas e tantas vezes e eu acho isso muito louco porque a resposta não é o que você espera. Desculpa, não é? Culpa não é minha. Porque o que acontece? Ter um professor nativo é bom? Putz, super é, porque, né, a língua nativa do cara ou da mina, e você sabe que não vai ter coisa errada, tipo, ridículo, assim, de errado. Você vai aprender a cultura e a vivência do lugar, e, pô, isso é animal, né? E qual que é o lado ruim de um professor nativo? Porque tudo que tem um lado bom tem um lado ruim. Tudo tem lado ruim e tudo tem lado bom. Qual que é o lado ruim do professor nativo? Ele não vai conseguir entender um monte de coisa que você erra e ele não vai saber porque você erra essas coisas se ele não falar sua língua. Ah, é? Aham. Mas ele precisa falar minha língua para ele conseguir me dar aula? Não, ele não precisa falar sua língua para ele conseguir te dar aula. Mas para ele conseguir entender por que você erra da forma que você erra e a melhor forma para você não errar mais desse jeito, só se ele souber a sua língua fluentemente. Tá. Então, não necessariamente ter um professor nativo é bom. Não necessariamente ter um professor nativo é bom. Da mesma forma que não necessariamente ter um professor não nativo é ruim. Por quê? Porque qual a diferença de um nativo para um não nativo? O tempo de uso da língua, beleza, porque, né, o nativo usa mais a língua do que o não nativo, e sotaque, coisa de cultura e tudo mais, né? Tá. Então, qual que é o rolê? O que é melhor? Então, o melhor não é nenhum dos dois, o melhor é uma junção dos dois. Teacher, que saco, por que você faz essas coisas com a gente? Por que você faz isso? Por que você fala que é sim e não, e pode e não pode? Por que você faz essas coisas? Por que você não dá uma fórmula pra mim? Olha, tem um buracão aqui. Por que você não dá uma fórmula pra mim? Porque fórmula você acha em todos os lugares que te ensina inglês aí? Eu não vou te dar fórmula, eu te ensino a pensar. Foi mal. Vamos analisar, então, qual seria a situação de ter um professor nativo, que vai ser melhor pra você, e uma situação de ter um professor não nativo, que vai ser melhor pra você, e vamos chegar na situação ideal. Nossa, tem mais uma. Então, o que acontece? A gente tem professor nativo, é bom ter professor nativo, e também é bom não ter professor nativo, ter professor que fala a sua língua. Quando é melhor ter um professor que fala a sua língua? Na minha visão, com a minha experiência, com a forma que eu vi essas coisas acontecendo. Quando você tá começando a aprender a língua, é melhor alguém que fale a tua língua e a língua que você quer aprender. Depois que você já sabe a sua língua, depois que você já entende como as coisas funcionam, a sua língua não, né? A língua que você quer aprender. Depois que você já entende como as coisas funcionam, depois que você já viu tudo que você precisa ver da estrutura, depois que você entende alguns pormenores, quando você não tem mais influência do português, aí sim é hora de você ter um professor nativo. Por quê? Porque, cara, se liga só, coloque na lousa rapidão. Uma coisa que é muito comum acontecer com a gente é a gente traduzir o português achando que a gente tá falando inglês, certo? Certo, isso acontece com muita gente, com muitos professores não nativos, inclusive. E aí, a gente se depara com coisas tipo isso daqui, ó. Que horrível! Oh, Deus! Isso é uma frase que seria muito, muito, muito possível de encontrar numa redação. Isso não faz sentido nenhum em inglês. Uma pessoa que não fala português vai ler essa frase e vai falar: What? Vai fazer o pan do Windows, sabe? Tipo esse aqui, ó. Então. Qual que é o problema? O problema é que um nativo não vai conseguir nem entender por que você errou desse jeito. Porque se a gente for traduzir isso daqui ao pé da letra, vamos fazer isso, pra você entender o que eu tô falando. Um nativo jamais entenderia isso. Um professor que tem a sua língua, que fala a sua língua,
consegue entender o que isso quer dizer e consegue te corrigir direito, porque, mano, isso não é inglês, isso é português. Então, qual que é o rolê? O esquema, na real, é você ter ou um nativo que fale a sua língua, porque só nativo, só depois que você passar do intermediário, amor. Senão, mano, senão é tiro no pé. Confia na tia, a tia sabe o que a tia tá falando. Se você tá começando, é melhor um professor que saiba falar a sua língua. E aí você decide se vai ser um professor que é original de um país gringo, mas que fale português fluente, ou se você vai escolher uma pessoa que fala português fluente, mas é original do Brasil ou de Portugal, mas que saiba falar inglês bem. Você tinha falado que tinham 3 situações, né, Jô? Qual que é a terceira que seria a situação ideal? Então, a situação ideal, na real, é você falar ou você ter um professor que saiba as 2 línguas fluentemente. Ou um professor nativo que sabe português fluentemente, ou um professor brasileiro ou português que fale inglês fluentemente, só que se falar inglês fluentemente é diferente do que você está pensando, porque existem graus de fluência, certo? Existe a pessoa que consegue se comunicar, existe a pessoa que consegue se comunicar super bem, e aí existe a pessoa que já pensa literalmente no outro idioma e é diferente de conseguir se comunicar e conseguir se comunicar bem. Ah, tá. E como que eu vou chegar nisso? Então, boa sorte, porque não tem como você saber, não. Nem com professor nativo, se o cara é bom. Por quê? Porque, mano, eu falo português, nativa, né? Eu nasci no Brasil, sou brasileira, falo essa língua. Eu não me sinto ok de ensinar português. Português é super difícil. E, tipo, eu realmente acho português muito difícil. Eu acho inglês muito mais fácil do que português mesmo, tanto que a minha cabeça funciona em inglês, ela não funciona em português. Mas se eu fosse dar aula de português, mesmo sendo professora, mesmo tendo experiência como professora, mesmo tendo experiência como professora de língua, a minha aula de português ia ser uma caca sem fim. Mesmo, por quê? Porque português é difícil. Então não é porque a pessoa é nativa que ela vai saber te ensinar, mano. Você tem que prestar atenção nisso, porque não é porque o cara é nativo ou a mina é nativa que eles vão saber te ensinar. Não é assim também. E também não é porque a pessoa fala português que ela vai saber te ensinar inglês bem. Também não é assim. Então, mano, na boa sorte pra achar um professor bom pra você. Porque eu acho difícil achar professores bons. Eu acho extremamente difícil achar professores bons pra mim. Porque eu geralmente não tenho paciência pra professor, não. Não gosto de professor, eu sou uma e eu não gosto da minha classe de profissionais. Desculpa se você é professor. Então, é importante você prestar atenção se a pessoa sabe as 2 línguas, se a pessoa só sabe uma das línguas bem, ou se a pessoa arranha na língua que não importa. A língua que não importa é basicamente a língua que você fala. E boa sorte pra achar uma pessoa assim, boa sorte pra achar um professor assim, porque é difícil. Eu sei, tá? E eu sei que é difícil porque eu sei que é difícil. E é triste isso. É muito triste. O ideal dos 2 mundos é uma pessoa que fale perfeitamente bem os 2 idiomas, seja nativa em um e extra fluente no outro. Ou também pode ser um dual citizen, né? Uma pessoa que tem a cidadania dos 2 lugares, como é o caso de uma amiga minha. Ela é britânica, tem família brasileira, ela nasceu na Inglaterra, ela tem família brasileira, ela fala fluentemente tanto inglês quanto português. As aulas dela eram uma delícia de se assistir, de verdade, porque ela era professora, eu contratei ela para a última escola que eu trabalhei. E, nossa, minha mina era incrível. Então, essa é a situação ideal. A situação ideal é um professor que seja nativo de 2 lugares diferentes. Mas, como isso é quase impossível de se achar, o ideal é você achar alguém que fale as 2 línguas bem. E como que você vai ver isso, né? Porque senão vai ser super contraprodutivo. Cara, você pode, se você quiser, pedir para algum desses professores fazer uma redação nas 2 línguas. E aí você chama alguém que fala inglês e pede pra pessoa ver a redação do inglês do professor que você vai chamar. É uma possibilidade, por que não? Porque, mano, não tem como você saber se o cara é bom ou ruim, não é mesmo? Então, achar professor é sempre na sorte. Tipo isso, desculpa. Não tem muito o que fazer, não. É isso que eu tinha pra falar pra você hoje. E
Eu não falei do Brainstorm Club. Esqueci de falar do Brainstorm Club. Brainstorm Club é o clube, tá? Não vou falar do Brainstorm Club nesse vídeo. Esse vídeo vai ser só isso. E eu quero falar com você agora. Não é do Brainstorm Club, mas eu preciso falar das pessoas que fazem parte do Brainstorm Club, porque elas são incríveis, elas estão aparecendo aqui. Mas eu não quero falar do Brainstorm Club hoje com você não, porque eu falo do Brainstorm Club todo vídeo. Não falar do Brainstorm Club em algum vídeo não vai fazer diferença nenhuma. E eu já tô falando muito Brainstorm Club, Brainstorm Club, Brainstorm Club. Se você quiser saber mais do Brainstorm Club, você clica aqui ou em qualquer outro vídeo que tá aqui nesse canal, porque eu falo bastante do Brainstorm Club em todos os vídeos. Eu quero falar com você, eu quero pedir desculpa, na verdade, por não ter colocado muitos vídeos na semana que passou. Não foi uma semana boa pra mim, não consegui fazer muitas coisas, porque eu tô no meio de um diagnóstico de saúde meio X, e então eu não tava conseguindo me concentrar em nada, a não ser que eu tivesse uma pessoa na minha frente, e tipo, você não tá na minha frente quando eu tô gravando, tá a câmera na minha frente, daí eu não conseguia me concentrar. Por isso que não teve vídeo, por isso que não teve tanta aula essa semana. E eu tô te pedindo desculpa por isso, porque, véi, é bobo. Eu falo pra você que tem vídeo todo dia, eu sempre termino os vídeos falando até amanhã, daí eu passo um mó tempão sem colocar vídeo, é complicado, né? Então, desculpa, te peço desculpa mesmo, do fundo do coração. E se você viu o vídeo até agora, me fala se você me desculpa ou não. Tá? Se você quiser me mandar a merda, fica à vontade. Escreve aí, Jona, vai a merda. E tá tudo bem. Eu vou achar, inclusive, engraçado se você me mandar merda. Mas é isso que nós temos para hoje. Peço desculpas de novo. Mas eu espero que tudo volte ao normal agora, de hoje em diante, beleza? Então, até amanhã. Você se cuida. Não faça nada que eu não faria.